Os gregos tinham deuses para tudo, desde os mais vagos, com várias responsabilidades, e aos que tinham funções mais específicas. Os deuses eram vistos como aqueles que controlavam o mundo dos mortais. Mas havia alguns deuses que eram mais importantes e mais poderosos do que os outros. Esses eram chamados de os 12 deuses do Olímpio. Por cima do Monte Olímpio, esses 12 deuses reinavam sobre as áreas mais importantes do mundo, com a comida, o tempo, a fertilidade e a arte. Eles também dominavam sobre os outros deuses e eram os protagonistas de muitos mitos. E aí, ficou curioso? Pois hoje você vai conhecer os 12 deuses mais poderosos da mitologia grega. Já peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo novo e tá um melhor do que o outro. Então, feito isso, sem enrolação, bora pro vídeo. Dionísio. Dionísio era o mais novo dos deuses do Olimpo e era o único cuja mãe era humana. Seu pai Zeus seduziu uma princesa chamada Semele, que ficou grávida de Dionísio, mas quando Zeus mostrou sua forma divina a Semele, ela morreu, porque era demais para um mortal. Para salvar o bebê ainda não nascido, Zeus cocheou Dionísio dentro de sua coxa, onde ele passou o resto da gestação. De início, Dionísio era apenas um semideus, por ser metade humano. Mas ele se tornou o inventor do vinho e ensinou a arte de cultivar a vinha e produzir o vinho aos homens. Essa invenção agradou tanto os deuses que ele foi transformado em um deus imortal e se juntou à elite dos deuses do Olímpio. Hefestos. Hefestos não era o mais sortudo dos deuses, ele era o único feio segundo algumas lendas. Era também aleijado, mas ele tinha muito talento para a metalurgia e construir armas fantásticas para os deuses e heróis. Sua oficina ficava abaixo de um vulcão, e seu trabalho no fogo causava grandes erupções. Zeus mandou Hefestos casar com Afrodite. Se você acha que casar com a deusa do amor e super sensual é como ganhar na loteria, pense de novo. Afrodite traía Hefestos o tempo todo com os deuses e homens que não resistiam à sua sedução. Isso deixava Hefestos muito ciumento, especificamente com Ares, o deus da guerra que era muito amante. Hermes. Conhecido como mensageiro dos deuses, Hermes também tinha a fama de ser astuto e pregava peças nos outros deuses. Logo no dia em que nasceu, Hermes roubou o gado de seu irmão Apolo, mas antes que Apolo o castigasse, Hermes lhe deu um instrumento que ele tinha acabado de inventar, a lira, e assim ficou conhecido como o deus dos ladrões. Hermes normalmente é representado com um sapato com asas e um bastão e um chapéu de viajante. Além de ajudar as viagens terrenas, ele também conduzia os mortos para o Hades, o mundo dos mortos. Hermes ajudou alguns heróis famosos em suas aventuras, como Perseu e Odisseu. Apolo. Gêmeo de Ártemis, Apolo tinha muitas funções diferentes na mitologia grega. Ele era um músico brilhante e agradava muito os deuses com as suas poesias. Ele liderava as musas que inspiravam os poetas e cantores. Em algumas tradições, ele também era associado ao sol e à luz. Além da música, Apolo era o deus da profecia. Havia um oráculo na cidade grega de Defi que supostamente recebia profecias de Apolo. Muitas pessoas históricas, como Alexandre o Grande, visitavam esse oráculo para receber direção. Os romanos veneravam Apolo, também como o deus da cura, por causa de seu filho Esculápio, o deus da medicina. Ártemis. Gêmea de Apolo, Ártemis era boa com arco e flecha. Ela passava grande parte do seu tempo na floresta caçando e cuidando da natureza. Normalmente, ela era uma deusa simpática, exceto se alguém sugerisse que era melhor caçador do que ela, e isso era morte na certa. Ártemis se manteve sempre virgem e nunca deixou nenhum homem se aproveitar dela. Ela era veneradora por ser protetora das mulheres jovens e por ajudar no trabalho de parto. Seu tempo na cidade grega de Éfeso era das 7 maravilhas do mundo. Afrodite. Essa daqui era a definição de beleza fatal. Os deuses estavam todos tão apaixonados por ela que quase começaram a guerra. Por isso, Zeus ordenou que ela casasse com Hefestos, o mais feio dos deuses, para não provocar inveja nos outros. Mas Afrodite estava mais interessada nos seus amantes do que no seu marido. O filho mais conhecido de Afrodite foi Eros, conhecido entre os romanos como Cupido. Juntos, mãe e filhos brincavam de casamenteiro e causavam muitas dores de coração aos deuses e aos homens. Atena. Padroeira da cidade de Atenas, Atena era muito popular entre os gregos. Ela era conhecida por dotar os homens de sabedoria e conhecimento em várias áreas da ciência e das artes. Além de ser a deusa da estratégia militar, ela também tinha o hábito de ajudar os heróis em suas demandas. Atena era filha de Zeus e ela não teve mãe e nasceu já crescida e vestida de armadura saída da cabeça de Zeus. Quando a cidade de Atenas procurava por um padroeiro, ela competiu com Poseidon por essa honra e presenteou a cidade com a primeira oliveira mansa. Os atenienses gostaram muito da prenda e escolheram Atena como padroeira em vez de Poseidon. Ares. Violência, morte e destruição, essas eram as especialidades de Ares.
Filho de Zeus e Hera, ele era o lado mais sangrento da guerra e herdou todo o mau temperamento dos pais. Imperdoso, manteve uma relação amorosa com Afrodite, a deusa do amor, que irritava Hefestos, o marido dela, e teve um filho com ela. Marte, sua versão romana, era considerado o pai de Rômulo e Rêmulo, os fundadores de Roma, e por isso era muito venerado entre os soldados romanos. Antes das batalhas, pediu a proteção e a ajuda de Marte. Será que foi por isso que os romanos tiveram tantas vitórias militares? Poseidon. Poseidon foi um dos 3 grandes deuses que lideraram a vitória contra o titã Cronos. Depois da vitória, ele e seus irmãos Hades e Zeus disputaram para ver quem dominava qual parte do mundo. Poseidon recebeu o mar como seu domínio, e por isso era venerado por marinheiros e todos que se aventuravam no mar. Ele seduziu muitas mulheres e criaturas mitológicas e teve vários filhos estranhos, como Tritão, que era meio homem meio peixe, e Pégasus, que era um cavalo com asas. Hera, rainha do Olímpio, era temida até mesmo por seu marido Zeus. Ela era a deusa do matrimônio e abençoava o casamento, mas a do homem que traísse a sua esposa. Ela sabia por experiência própria a dor de ser traída e não perdoava a infidelidade. A sua vingança era extrema. Hera largava toda a sua fúria sobre as amantes de Zeus e seus filhos legítimos. Ela tinha um ódio especial por Hércules, que era filho de Zeus, com uma mulher chamada Alquimena. Ela fez ele perder o juízo e matar seus próprios filhos, e depois obrigou-la a realizar tarefas impossíveis para se redimir. Hades. Hades era o rei do domínio dos mortos, a parte menos popular do mundo. Ele não era juiz e nem carrasco, mas também não deixava ninguém ir embora. Quem chegava por lá, ficava por lá. Por ser deus dos mortos, Hades não era muito popular no Olímpio. Em algumas tradições, ele era considerado um dos 12 do Olímpio no lugar de Hefestos, mas geralmente era separado dos outros. Hades era irmão de Zeus e também era conhecido como o deus da riqueza, porque metais preciosos vinham debaixo da terra. Seu reino era guardado por Cérbero, um terrível cão de 3 cabeças que não deixava os vivos entrarem. Zeus, rei dos deuses, Zeus era o líder que empunhava a ordem e a lei sobre o mundo. Ele conquistou o trono quando matou seu pai, o titã Cronos. Zeus fazia justiça e servia como mediador entre os deuses quando se zangavam. A liderança e o direito de reinar vinha de Zeus. Mas Zeus também tinha muitos defeitos. Ele era muito mulherengo e terrível, constantemente traindo a sua esposa Hera. Também era violento e imprevisível, causando tragédias quando estava zangado. E se alguém o irritasse, arriscava-se a levar um raio. E aí, você gostou desse vídeo? Gosta de muita curiosidade? Então se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma dica de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou ler com muito carinho e posso até fazer um vídeo. Então galera, até o próximo vídeo e fui!